Escreveu ensaio, foi um grande camilianista, foi um grande defensor da língua portuguesa. Ele já nasceu depois de Fernando Pessoa, se não teria dito como Álvaro de Campos, a minha pátria é a língua portuguesa, mas também nasceu antes de Virgílio Ferreira, em que dizia da minha pátria vê-se o mar. Mas isto agora, a propósito, lá estou a fugir. Desculpem. Era um grande defensor da língua portuguesa. Ele próprio escreveu um livro, A Enfermaria do Idioma, em que ele era extremamente exigente com a linguagem escrita e falada. Era perfeitamente receptivo à linguagem popular. Ele próprio tem um glossário, por exemplo, da linguagem médica usada aqui na Régua. Gostava muito de expressões populares, de provérbios, etc. Mas, em termos de escrita literária, era extremamente apurado, extremamente exigente. E eu digo que ele era um purista da língua, na medida em que ele, aliás, é ele próprio que o diz, se estiver a escrever e precisar de uma palavra, e de repente não lhe vier essa palavra, ele só recorre a um estrangeirismo quando esgota todas as hipóteses de encontrar uma palavra portuguesa para exprimir uma ideia. Nesse aspecto ele diz, eu não sou caturra, mas... Quer dizer, era realmente um bocadinho caturra, porque às vezes o regionalismo, e pensando em essa de Queiroz, por exemplo, e Almeida Garrett, o regionalismo às vezes cai bem porque a tradução é feia. Eu costumo dar o exemplo do abajur. Acho que é muito mais bonito que quebra-luz. Eu acho, não sei. Isto é uma questão pessoal. Bem, eu vou tentar voltar onde eu estava. Aquilo que eu me questiono, ele escreveu crónicas, escreveu contos, escreveu ensaio, textos críticos, ensaísticos, portanto, escreveu 2 novelas. Porquê é que ele não escreveu um romance? Acho que é uma pergunta a que ele dá a resposta. Ele tem consciência disso porque alguém o terá perguntado. Ao ler a obra dele, nós ficamos com a sensação de que quem escreve assim, quem tem aquela capacidade de fabular, de criar intrigas, de tecer histórias imaginadas, também seria capaz de escrever um romance. Só que o romance, ele precisava de tempo. Ele não tinha. O que lhe faltou não foi gênio, foi tempo. Se ele tivesse uma atividade que lhe ocupasse menos tempo, eu penso que ele teria sido também, além de tudo, um romancista. E o facto de não o ter sido, na minha opinião, não desmerece o seu valor enquanto escritor da língua portuguesa, referência no século XX. Se não foi mais conhecido do que é, não deixou de receber grandes elogios dos maiores intelectuais da época. Os grandes professores das universidades, o Oscar Lopes, o David Mourão Ferreira, o Ferreira de Castro, o Aquilino Ribeiro, os grandes nomes da intelectualidade da época, elogiavam os seus livros e mandavam-lhe esses textos elogiosos que muitas vezes aparecem nas badanas de alguns dos seus livros ou no fim, numa parte mesmo no final do livro. Portanto, ele era admirado, ele era lido, entretanto, aconteceu uma coisa que realmente... Desculpem. Aconteceu uma coisa que acontece a outros escritores. Eu não sei se hoje muita gente lerá o Júlio Diniz. No meu tempo, devorávamos. O Júlio Diniz, maravilha, a Morgadinha dos Canaviais, as pupilas do Sr. Reitor. Adorávamos. Eu pergunto agora, quem é que lê Júlio Diniz hoje? Quem é que lê Camilo Castelo Branco? Essa sim. Eu penso que que foge um bocadinho à lei fatal do esquecimento.
mas grandes escritores do passado estão esquecidos. E o facto de João de Araújo Correia estar menos esquecido do que estava, ou dizendo por palavras antagónicas, por antagonismo, ser mais lembrado do que o que era, e de se lhe atribuir o valor que ele realmente tem, isso deve-se ao surgimento de uma tertúlia que foi fundada pela doutora Helena Gil, que estava diretora da Cultura do Norte, que criou um programa chamado Viajar Com, em que abrange vários escritores do Norte, e nessa altura criou-se uma tertúlia, que é a tertúlia João de Araújo Correia, da qual eu não vou falar, porque ela que é presidente, as hierarquias acho que é preciso guardar as devidas distâncias. Agora, o que é que eu poderia dizer mais sobre a obra dele? Que eu acho, o que é que eu, que fui professora de português, ainda até há pouco tempo, porque dei aulas na sénior também de português, o que é que me encanta em João de Araújo Correia? A pluralidade de registros. O ser capaz de escrever um texto extremamente poético. É interessante, ele só escreveu um livro de poesia e o livro não é bom, para a minha opinião. Atenção, desculpem. E a família me desculpe também, porque eu lido bastante com a poesia enquanto leitora e realmente não me parece que aqueles poemas que ele escreveu estejam à altura do resto da obra. O livro chama-se Lira Familiar. Portanto, admiras o registro dele, até vais ler um texto. Exatamente. O que é que eu admiro? É um escritor, primeiro, que se compreende. Hoje, há escritores que eu não leio. Porquê? Porque não compreendo. Depois fico com complexo de estupidez. Eu não compreendo porque sou burra. E não é muito agradável, convenhamos. Portanto, o João de Araújo Correia, as crónicas são 2 páginas e têm uma atualidade. Eu acho que os escritores têm os dotes premonitórios. Eu acho que eles preveem muita coisa que depois nós vamos verificar que aconteceram. E não foi o único, mas também foi. E, portanto, eu estava a falar na diversidade de registros. Tanto, por exemplo, ao falar da natureza, ele fala de uma maneira poética, ou seja, se pegássemos naquele texto e lhe dessemos uma forma de verso, seria um poema. É aí que eu quero chegar. Por outro lado, é de uma correção, de uma fluência, de uma clareza muito grande, mas tanto é capaz de uma grande seriedade ao tratar um assunto muito sério, como de vez em quando lhe vêm uns humores de humor. De vez em quando há qualquer tema, sobretudo crítica social, em que ele era perito, e quando ele começa a fazer a crítica social, vem ao de cima o seu sentido de humor, que, de certa maneira, acho que fica, nesse sentido de humor, ele consegue camuflar uma crítica que está subjacente. E a esse propósito, e para não me alongar mais, e só para dar um exemplo desta claro que ele tem textos lindíssimos sobre os rabelos, tem textos lindíssimos sobre a natureza em si, mas há aqui um texto que eu acho muito interessante, porque eu acho que o que diferencia um escritor de uma pessoa que não escreve é a capacidade de exprimir uma ideia diferente, de uma maneira diferente da que exprime um escritor. O escritor lança mão da metáfora, essencialmente da metáfora, e lança mão de certos recursos estilísticos que têm que ser moderadamente, senão torna-se difícil a leitura, e, portanto, ele diz as coisas de uma maneira cativante e, ao mesmo tempo, expressiva. Olhem este.
tirado de pontos finais. É um extrato. Desse retalho de terra, sempre verde, avistava eu, ao desenfado, e sempre que queria, um velho amigo, um trabalhador incansável, que me viu nascer e me abandonou de um dia para o outro. Quero referir-me a um rio arcaico, milenário, que me contava uma história cheia de pavores e doçuras, quando me via sentado num banco de pinho ao fundo do meu quintal. Esse rio morreu. Deixou de ser rio para ser um largo artificial imenso, parado ou pasmado a meus pés, como cadáver que a morte dilatasse. O dinheiro dos homens, para se multiplicar, a troco de dar luz e energia ao mundo, pega no meu rio, que era bravo e impetuoso como um touro, e amansa-o em lago. Fez dele, no pasto ou uma choca, no fim de uma tourada. O meu rio, que era poeta heroico e poeta idílico, ao sabor das horas, que as contava de todos os feitios, era também artista. Com que paciência, durante séculos de séculos, não foi esculpindo na rocha dura maravilhas da arte. Hoje, lago empanturrado, mais rico que um porco, já não tem força e até sem vergonha de pegar no maço e no cinzel, deixá-lo, que o progresso manda. Há aqui uma aliança entre a crítica e o registro de uma realidade. Agora, e talvez estou mais... O Marão, já, toda a gente conhece o Marão. Eu ia ler que eu acho muita piada, porque eu também sou um bocado assim. Gosto... A evolução, o progresso, trouxe muitas coisas boas, mas também acabou com muitas coisas que eram bonitas. E então, não é este. Já estás a geniar também. Divertimentos populares, em Cartas da Montanha. Perto do meu ermitério, há uma alameda municipal, de onde se avista o Rio Douro e um círculo de montanhas que nele se debruçam. No verão, quem trabalhou de dia pode encontrar naquele sítio o prelúdio de abençoado e merecido sono. À parte das vistas, iluminadas pelo luaceiro elétrico, por autêntico luar ou por estrelas, pode usufruir bens inestimáveis para homem ou mulher que trabalharam em país soalheiro. Quer dizer, pode encontrar ali as bênçãos do silêncio e da frescura. Pode também, nesse remanso, encontrar-se a si mesmo, o que é quase sempre uma riqueza. Esses benefícios, que mal aponto, perderam-os em agosto quem morejou ao ar livre, de sol a sol, ou em furnas chamadas oficina e escritório. Perde-as em agosto, mês consagrado a diversões populares. Essas diversões consistem em suportar ruídos até o esgotamento de energia, o eclipse da consciência, o marasmo que deve preceder o sono patológico. Atordoa o povo, neste conflito, vozes e músicas saídas de meia dúzia de barracas. Vozes e músicas ampliadas pelo microfone e baralhadas no ar com frenesim, como cartas de jogar a bisca no balcão de uma taberna. Mistura-se o reclame na melhor panela com o da melhor batata. O de caldo verde com o de viagem à lua. Em roda dentada com bónus de leque para cada um se abanar. Mistura-se a música do Mamãe Eu Quero com o Pega na Viola, a do Boi na Linha com Vida Minhoto e o Malhão com o Sair de Casa. Assim se diverte o povo. Ou assim o divertem na Alameda Municipal, fazendo barulho, ouvindo barulho até à embriaguez. Pelo meado de agosto,
Atinge a bulha o paroxismo. Todas as goelas, todas as placas, todos os fios, todas as trompas enlouquecem. Deixem de berrar para fazer negócio. Muito obrigada. Bom, agora cabe-me então a mim falar um pouco da tertúlia e para começar tenho que repor a verdade. Não fui eu que criei a tertúlia João de Araújo Correia. Posso ter... Dei um empurrãozinho, mas quem criou a tertúlia foi um grupo de amigos e admiradores de João de Araújo Correia, familiares também, sobretudo da Régua, embora se tenham juntado também um conjunto de amigos vindos do Porto, que já admiravam João de Araújo Correia, e na altura eu estava na Delegação da Cultura, criando um projeto que se chamou Viajar com os Caminhos da Literatura, de que depois saíram estes pequeninos livrinhos, e era necessário, para que eles pudessem participar no projeto, que se constituíssem como uma entidade, como uma instituição, uma pequena, uma associação, e, portanto, o empurrãozinho foi de formalizar esse encontro de amigos que já existia e de admiradores. E a tertúlia, portanto, foi assim criada com o objetivo de divulgar e de promover a vida e obra de João de Araújo Correia. E para isso, porque a melhor homenagem que se pode fazer a um escritor é lê-lo e dá-lo a ler, a tertúlia teve em mãos o desafio maior de todos, que foi o de disponibilizar a obra que estava há muito esgotada. E tem sido esse o nosso trabalho, tem sido duro, porque reeditar primeiro uma obra imensa, segundo, de um escritor que, como a Ercília disse, não é dos mais conhecidos, mas que em parceira com tantos outros, como Aquilino, como Júlio Diniz, como Fernando Namora, como tantos outros que vão caindo no esquecimento. E, portanto, nós temos vindo com a editora Âncora a reeditar a obra. Temos já feitos, já saíram 4 títulos. Eu aproveito, Sr. Vereador, para oferecer ao Sr. Vereador ou ao Sr. Presidente, como entenderem, podem dividir. Verónica, depois também darei uns exemplares. E temos-lo feito a custo, naturalmente, porque a tertúlia é uma associação cultural, vive das contribuições dos seus associados, embora tenhamos naturalmente o apoio da Câmara Municipal, da Régua e também da Direção Regional da Cultura, que também tem continuado a apoiar-nos. E, por um lado, disponibilizar a obra. Por outro lado, falar da região de que João de Araújo Correia fez a sua pátria pequena, que é o Douro. Embora se diga que ele se refugiou no seu ermitério, mas ele fez da sua pátria pequena o lugar, o palanque de onde ele via o Douro, mas de onde ele via o país e de onde ele via o mundo. Não era um escritor fechado, pelo contrário, era daí que ele via o mundo. E foi um espectador ou um cidadão atento àquilo que se passava à sua volta. De tal maneira que, pelas suas crónicas, pelos seus contos, perpassa a vida, tanto a que se passava ali ao seu lado, como a que conflituava no mundo. E as suas crónicas abordam um conjunto muito alargado de temas, alguns da sua maior predileção. Camilo Castelo Branco era uma das suas paixões, da mesma maneira que era a defesa do ambiente. Podemos dizer que João de Araújo Correia era um ecologista avant la lettre, digamos assim,
em que as preocupações sobre as transformações que a natureza ia sofrendo, fruto dos desmandos da política ou da civilização, entre aspas, e, portanto, são tão variados os temas que tem sido possível construir, paralelamente à obra editada, pequenas antologias que falem dessas suas paixões. É por isso que existe um livro que se chama Uma Sombra Picada das Bexigas, que reúne as crónicas sobre Camilo Castelo Branco. Foi possível editar uma outra antologia que se chama A Língua Portuguesa, onde ele defende, e de uma forma muito veemente, as questões ligadas à pureza da língua e aos desmandos com que alguns a tratam, e pleno de atualidade, naturalmente. Se ele estivesse por aqui hoje, teria constantemente razões para vir para os jornais criticar. Como, por exemplo, uma edição que fizemos há relativamente pouco tempo sobre as Caldas do Moledo, que foi outra das suas grandes batalhas, uma batalha que foi ganhando, foi perdendo, foi ganhando, foi perdendo, e que, no fundo, ainda não se resolveu. As questões dos galegos, como eu já disse, que também foi possível fazer uma pequenina antologia, que curiosamente foi editada na Galiza, no âmbito do projeto de que já falámos, e, portanto, podemos dizer que João de Araújo Correia foi um escritor que testemunhou de uma forma muito direta e muito dinâmica e ativa todas as questões que iam perpassando pelo país e pela sua pequena região, pela sua pátria pequena. Paralelamente a esta disponibilidade da obra, sem a qual não era possível divulgarmos o escritor, temos vindo a incentivar a investigação, e quer com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, quer com a Universidade do Minho, de que já agora apresento a Ana Ribeiro, que é também nossa colega da direção e que tem vindo a desenvolver também um trabalho muito aprofundado de João de Araújo Correia. Acabou de editar há um ano um conjunto de ensaios sobre João de Araújo Correia e a sua obra também, de tal maneira que neste momento eu acho que até posso dizer, o Alexandre Marinho não se deve importar que eu diga, mas temos aqui na assistência a semente foi lançada do primeiro doutorando sobre João de Araújo Correia. E, portanto, e é de Amarante. E eu fico realmente muito... E foi a cultura que une. Foi no âmbito da cultura que une. Foi fotógrafo convidado. Exatamente. Pronto, mas temos, de facto, vindo a trabalhar com estas duas instituições, de modo a que João de Araújo Correia seja cada vez mais estudado pelos académicos, porque daí, naturalmente, sairá um conhecimento muito mais aprofundado. Pela nossa parte, nós organizamos, com uma periodicidade bienal, um fórum. Vamos fazer este ano, em outubro, o 6º Fórum João de Araújo Correia, e nos anos intercalares editamos uma pequena revista que se chama Geia. O próprio nome nos leva para o Douro, Geia ou Geio ou Socalco, que é o termo que se usa para significar os patamares em que o Douro foi construído. Esta revista nós já temos 5 exemplares, 5 números diferentes, estão lá embaixo vários exemplares. Quem depois quiser levar um exemplar de oferta, temos muito gosto. Esqueci-me de dizer que estes livros que também estão ali embaixo,
não sei se devíamos dizer, passa a publicidade, mas estão para venda, se alguém quiser, são muito bons, já sabem, têm um preço apetecível, único, e, portanto, estão também lá embaixo disponíveis. E há ainda um outro aspecto que nós também temos vindo a privilegiar, porque falar de João de Araújo Correia é falar da sua pátria pequena, falar do Douro, e todos os anos organizamos aquilo a que nós chamamos o roteirinho, que é privilegiamos essa geografia afetiva do escritor, ou seja, ele que tanto gostava de calcorrear a sua região e sempre que podia o seu país e até para a Espanha, que ele adorava a Espanha e a Galiza, e suponho até que mesmo outros países da Europa, sempre que podia, porque tinha uma família grande, era médico a tempo inteiro, portanto não lhe sobrava muito tempo para fazer muitos passeios, embora gostasse de os fazer. As suas crónicas refletem esse seu gosto pelo conhecimento da região e, portanto, nós aproveitamos essas suas crónicas para podermos, com ele, ou guiados por ele, percorrer os caminhos que ele próprio percorreu. E é por isso que já fizemos vários desses percursos, umas vezes por uma geografia no verdadeiro sentido da palavra, outras vezes pelo entorno de personalidades que ele também admirou, que é o caso do que vamos fazer este ano. No próximo mês de junho, no dia 9, é um sábado também, estaremos aqui de novo em Amarante para, guiados por João de Araújo Correia, visitarmos os lugares que ele visitou e visitarmos também um escritor que ele muito admirou, que conheceu pessoalmente, que visitou na sua casa em São João de Gatão e, portanto, iremos visitar. Estão convidados, depois na altura têm que se inscrever, depois darei nota através do Facebook de como o fazer, mas teremos muito gosto em voltar de novo a Amarante, desta vez guiados por João de Araújo Correia. E eu aproveito para lhe deixar aqui, vem em papel, mas não vamos revelar hoje, porque senão depois perde a graça, uma crónica que ele escreveu sobre Amarante. Eu só leio o primeiro parágrafo. A começar pelo nome, gosto de Amarante. Será até por influência do nome, tão doce, tão colorido e até tão misterioso, que eu gosto de Amarante. Mas não, a vila em si é para mim um encanto. Bonito. Obrigado. Deixe-me aqui. Muito obrigado. E pronto, é este o trabalho que nós na tertúlia temos vindo a desenvolver. A tertúlia tem associados, estão convidados a tornarem-se associados também da tertúlia, caso sintam vontade de o fazer. E pronto. E mais uma vez agradeço esta oportunidade de estarmos aqui. Como eu disse, não foi à toa que nós quisemos vir aqui hoje, mas precisávamos, portanto, deste estímulo para trazer de novo ao convívio da tertúlia as pessoas que nos estão aí a ouvir. Muito obrigada. Vou fazer os agradecimentos e obviamente que agradeço à tertúlia. Helena, muito obrigada por aqui ter vindo. Obviamente que agradeço aos familiares, doutor, muito obrigada por terem vindo, estarem aqui hoje. Quero agradecer, obviamente, à Câmara Municipal de Amarante, ao doutor José Luís Gaspar, ao Presidente da Câmara, sempre pelo apoio que dá à Associação. E quero agradecer também à União de Freguesias de Amarante, ao doutor Joaquim Pinheiro, muito obrigada. É sempre um apoio à Associação, seja na Casa da Granja ou noutros projetos também. E quero agradecer a toda a equipa do Carlos Galo, ao Galo Designers, que faz sempre este belíssimo trabalho.
e que não estão cá, mas fica aqui o meu agradecimento ao Carlos Galo e a toda a sua equipa. Eu vou dizer que... Assim, claro. Esquecemos de referir aqui a propósito Da fotografia do António Pinto. A fotografia do António Pinto, que está É ali, sim, que também está aqui nos escrito. acompanha ao longo destes projetos todos, seja na Cultura que une, E sim, seja na no associação, com o concurso Ilustra Barantino, seja a tertúlia, o António Pinto está sempre connosco. E obrigada, António. Que é a belíssima fotografia, por sinal, esteve aqui exposta na sua exposição. Eu quero então dar por terminada aqui a sessão e dizer que vamos passar então à visita guiada, à exposição Contos de Encontros. A Raquel vai fazer o favor de guiar as pessoas pela sua exposição, que começa exatamente aqui já na sala do meio. Quer dizer alguma coisa já aqui, Raquel? Passamos para lá. Então, muito obrigada e vamos então passar à visita guiada.